Fala pessoal, belezura? Belezura, entrei de férias. Choptura, choptura, choptura. Da hora. Agora mais videozinhos para vocês resolvendo exercício. Tá vendo? Nas férias, resolver exercício. Eu sempre gosto de resolver exercício. Esses dias eu tinha uma lista da faculdade para fazer. Aí eu dormi pensando no exercício, aí era 5 horas da manhã, eu tava tomando banho. Aí eu consegui pensar na resolução. Era interessante a resolução, interessante. Cálculo 1, já fiz cálculo 1, agora eu tô fazendo de novo, já fazendo de novo. Mas às vezes é assim, né? A gente lê, pensa e depois vem a solução normal. Então, vamos fazer exercício. Estou contando só um pouquinho, sei que não tem nada a ver, mas eu quero falar. O que eu quero falar. Então, mais um exercício de cinemática, e esse exercício eu vou mostrar para vocês como é importante a construção do gráfico. E eu vou falar algumas coisas a mais, tá certo? Além dos itens que são pedidos aqui, porque o objetivo, além de resolver o exercício, é entender também algumas coisas, né? Então, ele fala assim, ó, é cinemática, né? Por que eu sei que é cinemática? Porque ele está falando, ó, um móvel, né? A própria leitura do exercício, eu consigo perceber que o assunto é cinemática. Esse vai ser, acredito que um último vídeo aí de cinemática, para fazer outros vídeos de outros assuntos também. Depois eu retorno, vou ver se eu faço agora, depois esse partir de movimento circular. É, cinemática também, né, doido? De movimento circular, eu acho da hora o movimento circular, eu acho muito da hora. Eu acho muito. Sabe quando você olha para a roda e a roda parece que está no sentido contrário? Andar de bicicleta, enfim. Então, essas paradas aí é da hora. Cinemática, só que aqui, cinemática, meu M é assim mesmo, tá? Não critique, como diria uma aluna minha, a minha letra ela tem personalidade. Cinemática. Cinemática. Vou abreviar, cinemática. Então ele fala assim, ó, um móvel percorre uma trajetória retilínea, uma linha reta, tá? Então eu posso falar que esse daqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV. Tudo bem? Apresentando uma aceleração escalar. Quando ele fala valor absoluto, significa que é módulo. Então, vou representar aqui, ó, módulo da aceleração. Ele está falando assim, ó, coloca o sinal que você quiser. Sinal que você quiser, tá certo? Você vai trabalhar no exercício. Eu vou colocar primeiro o módulo e depois a gente entende essa questão do sinal. Metros por segundo ao quadrado, belezura. Num determinado instante t0. Então, repara as grandezas cinemáticas. Aceleração, instante. E ele fala, seu movimento é progressivo. Interessante, ó. Progressivo e retardado. Progressivo tem dois tipos, né? Tem dois tipos de movimento. Ele pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo é quando ele vai a favor da minha orientação da trajetória. Então, progressivo, vou colocar aqui, ó, prog, significa, vou desenhar um besouro, um besourinho aqui. Isso aqui é um carro. Beleza? Meu carrinho tá aqui. E eu falo que o sentido que eu orientei no problema é para a direita, tá? Então, como ele fala que é progressivo, ele está indo a favor da minha orientação. E ele fala que também ele tinha módulo, então a velocidade nesse instante t, né? Tá dando as condições iniciais, a velocidade é igual a em módulo, de novo. Por que ele fala em módulo? Porque você que vai definir os sinais. Você que vai definir os sinais. 8 metros por segundo. Tudo bem? Como ele fala que é progressivo, significa que ele está indo para a direita aqui, ó, a favor da trajetória. Então, a velocidade, vou marcar uma flechinha aqui, ó, é para a direita. Se a velocidade é para a direita, a favor do sentido, então eu vou falar que a velocidade ela é positiva. O sinal vai ser mais. Tá certo? Deixa eu melhorar aqui a boquinha do jacaré. O sinal vai ser mais. Repara que conforme eu vou lendo para resolver o problema, eu vou estudando as grandezas cinemáticas, tá? Eu vou estudando as grandezas cinemáticas. Aí ele fala aqui, progressivo, perfeito. Só que ele fala que é retardado. Retardado, a gente tem dois tipos, né? Não é que tem dois tipos
de movimentos retardados. A gente tem ou movimento acelerado ou movimento retardado. O retardado significa que ele está perdendo velocidade. Significa que a aceleração é contrária à velocidade. Contrária à velocidade. E aí, devido à minha orientação, o sinal da minha aceleração vai ser negativo. Sacou? Por que eu preciso, antes, fazer toda essa etapa? Porque quando eu for escrever as equações do MOVE, né? Que são aquelas equações grandonas, lá, sorvetão, povo ateu, enfim. Eu preciso saber esses sinais. Então, primeiro eu preciso estudar tudo o que está acontecendo. Aí ele fala assim, ó, determine os sinais algébricos da velocidade escalar, da aceleração escalar. Então, repara, ele dá a dica, ó, determine os sinais algébricos e depois executa o que se pede. Item A, determine o instante em que houve a inversão de sentido do movimento. Aí você fala, como assim? O que está acontecendo com esse carrinho? Vocês concordam comigo que, né, ele está fazendo assim, ó, ele está com uma velocidade de 8, depois de 1 segundo, ele está com uma velocidade de 6. A cada segundo que passa, ele vai perdendo uma quantidade de velocidade. Então, ele vai freando, ele para e depois ele volta de ré. Tudo bem ou não? Então, ele vai e depois volta. Beleza? Quando ele fala que ele quer saber essa inversão do movimento, significa um instante em que ele para. Porque para ele inverter o movimento, ele precisa parar. Tá chegando uma galera aqui em casa, vem tomar café com a minha tia. Café, minha tia, meu tio. Estão chegando aqui, vocês ouvem umas vozinhas, é tranquilo, só vão. É tudo família aqui. Aí você fala assim, mas por que você faz os vídeos outros falando no fundo? Porque estudar é assim, às vezes você tá ali pensando, tem alguém falando na tua cabeça. É normal, faz parte do problema. Então, determine o instante em que houve a inversão. Então, para eu determinar esse instante, eu preciso usar a equação da velocidade. Ó. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, ele está falando assim, ó, qual é o instante t? Qual é o instante t? Quando a velocidade vale 0. Então, primeiro eu vou colocar as condições iniciais, ó, V0 e aceleração. Aí você vem aqui, ó, V. A velocidade inicial é 8. E a aceleração é menos 2 vezes t. Lembra que a gente já sabia o sinal aqui, ó? Então, essa é a equação que descreve a velocidade em todo instante. A velocidade em todo o problema. Tanto quando ele vai, como ele volta. Eu vou construir um gráfico para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou construir um gráfico. Apesar da gente estar só resolvendo o item A, eu vou construir o gráfico. Porque lembra no vídeo anterior que eu falei que o gráfico é mais fácil da gente entender? Eu vou construir um gráfico, filhão. Então, primeiro eu vou dar a resposta, depois eu construo o gráfico. Então, aqui vai ficar substitui aqui, ó. Eu sei que a velocidade vai ser 0 e eu quero saber o t. 8 menos 2 vezes t. Então, se você fizer a conta, vai ficar aqui menos 8, que é igual a menos 2t. Então, o instante t é igual a 4 segundos. 4 segundos. Minha avó, ela é baiana, né? E eu gosto muito de falar. E ela fala de um jeito bem bacana. Eu gosto de... Às vezes a gente tá conversando e acabou. Fala, oxente, bichinha, eu gosto bastante, né? Eu gosto muito da minha avó, eu gosto muito da minha avó. Bom, enfim. Tá aqui, achei um instante. Mas eu vou construir o gráfico. Ele pede, ó, esboce o gráfico da velocidade escalar pelo tempo. Vamos. Isso daqui é uma equação, é uma reta. Por que é uma reta? Porque é uma equação do primeiro grau. Se você fizer uma comparação, ó, isso daqui é como se tivesse escrito assim, ó, y é igual a b mais a vezes x. Isso é uma reta. Então, o gráfico da equação da velocidade vai ser assim, ó. O gráfico da equação da velocidade vai ser uma coisa assim, ó. Ó, assim. Tá aqui, velocidade em tudo, em metros por segundo, enfim.
Aí eu vou tomar cuidado. O que que acontece, ó? No instante, para uma reta, né? Elementos primitivos, se vocês lembrarem de geometria, para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Para eu ter 2 pontos, eu preciso de 4 valores. Quais são? Ó, o primeiro ponto, eu vou chamar de ponto inicial. Ponto inicial. Quem é o primeiro ponto? Ó? Um instante. Olha a minha mãe gritando que vai tirar um bolo do forno, né, para não queimar. O instante T inicial, ó, um instante T inicial vale 0 e a velocidade nesse instante é 8, que é o início do problema. E o instante em que ele inverte o movimento, que é um outro ponto, vou chamar de ponto 2, tá? O instante é 4 e a velocidade é 0, 2 pontos. Ó. Então, o que que acontece? Tá? Como eu sei, eu vou marcar aqui, onde que está o 8? O 8 está aqui, ó. Esse é o primeiro, é o 1. É o ponto I. Está aqui no... Opa, deixa eu colocar o valor, né? Aqui, 8, 8, 8. E aqui a velocidade é metros por segundo. E aqui é o instante T em segundos. Então, começou no 8. Aí ele foi parando, parando, até chegar no 0. Como é uma reta, ele faz assim, ó. Beleza? Que ponto que é esse aqui? É um instante? 4 segundos. Aí você fala assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Olha só que interessante. Dá para a gente discutir todo esse gráfico. Essa parte, como a velocidade é positiva, vou fazer de outra caneta aqui, ó. Caneta vermelha. Essa parte, como a velocidade é negativa, é positiva, ele é um movimento progressivo. Tá? Vou escrever aqui em cima, tá? É um movimento progressivo. Porém, ele é um movimento retardado. Essa parte que está embaixo, ó, que a velocidade é negativa, repara que uma hora eu falo em relação à velocidade, outra hora eu falo da relação da velocidade com a aceleração. Aqui o que acontece? É um movimento retrógrado, porém é um movimento acelerado. Porque o que acontece? Ó, se você olhar o desenho, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó, ele vai. Esse som acelera. Sacou? Sacou? Então, é isso que acontece com todo o movimento do objeto. Se eu quiser saber o deslocamento, eu calculo essa área até esse instante. Se eu quisesse saber até outro instante, aí essa área aqui, eu somo essa área aqui da parte de baixo e eu subtraio. Então, tá aqui o gráfico de velocidade pelo tempo. Mas eu vou colocar um item C, né? Eu vou colocar um item C, o item C aqui em cima, ó, liberdade, liberdade, né? O verso livre, né? Igual aquele, libertinagem, né? Libertinagem lá do que começou os versos livres. Eu adoro poesia, gente, poesia é muito legal. Então, aqui o gráfico, eu quero saber o gráfico. Qual é o gráfico de posição pelo tempo? Porque também a partir do gráfico de posição pelo tempo, eu consigo identificar onde ele inverte o movimento. Olha que da hora, ó. Cuidado, a trajetória é retilínea. O gráfico, né? Quando eu fizer o gráfico, eu estou fazendo um gráfico, né? O item C aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico da posição. Deixa eu colocar mais para cá. Da posição em função do tempo. Da posição em função do tempo. Então, se é o gráfico da posição em função do tempo, e isso é um movimento uniformemente variado, como que a equação é um gráfico S por T? Ó, que da hora, ó. Ó, a equação é essa, ó. S igual a S0 mais V0T mais meio de T ao quadrado sobre 2. Então, o S0, onde eu vou colocar? Vou colocar 0, ele começa na origem. Beleza, não tem problema nenhum, aqui é 0. Então, a equação é uma equação do segundo grau, um parábolis, né? S é igual a velocidade 8 vezes T menos 2 sobre 2, que a aceleração é 2T quadrado. Então, é uma equação da parábola, né? Isso daqui é uma parábola. É uma parábola. Então, vai ficar aqui, ó, 8T, tá certo? Menos T quadrado. Se você usar lá a equação de Bhaskara, ou tem uma forma mais rápida, né, para você
resolver, né? Se você igualar isso a zero, fica assim, ó. 8t menos t ao quadrado igual a zero. Você pode usar o Bhaskara também, dá certo, tá, gente? Vai achar duas raízes, tá? Se eu tirar o t em evidência, fica t. Aqui fica 8 menos t igual a zero. Então, você tem o seguinte, ó. No instante t igual a zero, ele está na origem, que é o que a gente definiu no início. E no outro instante t igual a 8, ele também está na origem, ó. Porque quando você tem um produto, né? Se essa multiplicação é zero, ou esse é zero, ou esse é zero. É isso. Ou resolve pelo basta. Então, tem dois instantes. Deixa eu só melhorar esse gráfico aqui. Apagar essa parte. Que o mais relevante é essa parte da direita aqui. Porque a gente considerou o instante t igual a zero, então nós não estamos usando instante negativo, né? Pode ter instante negativo? Claro que pode. Antes de Cristo é um instante negativo, né, doidinho? Que não, geralmente a gente não tem intervalo de tempo negativo. Então, aqui, ó, é um instante zero. O que que eu preciso? Agora é uma parábola. Cuidado, é uma parábola. Ela pode ser sorrindo ou ela pode ser triste. Quem define a concavidade da parábola? É esse sinal aqui, ó. Se o sinal é menos, ela é triste. O termo que multiplica a variável ao quadrado, né? Então, eu sei que a parábola é assim, ó. Opa. Isso não é a trajetória é retilínea. Então, olha só que interessante. Aqui é o 0, aqui é o 8. Adivinhem. Aonde que é o máximo dessa parábola? É o ponto médio. Só que a gente achou, é o instante 4. Olha só que interessante. É o instante 4. Eu consigo achar até a posição que ele chega no máximo aqui, ó. Se eu substituir aqui, ó, substitui aqui, ó. Se eu substituir S igual a 4, se eu substituir T igual a 4, né? Vou fazer a conta direta, ó. 8 vezes dá 32, dá 16. Tá? Se eu colocar o T igual a 4, né? 8 vezes 4 é 32, menos 16, que é 4 ao quadrado. Então, aqui é a posição 16. Então, ele sai do 0, vai até 16, depois ele volta. E por que o que mais tem de interessante para finalizar o vídeo e a gente saber o instante em que ele para, que ele inverte o movimento? É só você olhar no gráfico, né? Ó, ele estava indo, até parou no 16 e voltou. A velocidade, se você quiser só fazer uma análise do que acontece com a velocidade, ela sempre vai ser a reta tangente aos pontos. Ó. Como que seria a velocidade nesse ponto? É uma reta tangente aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, que está aqui, bem com amarela aqui, ó. Então, o que está acontecendo com a velocidade, ó? Aqui ela tem essa inclinação. Opa! Essa inclinação, certo? Então, ela tem uma inclinação positiva, a velocidade é positiva. Entre 0 e 4, ela é positiva. Só que o que vai acontecendo com a inclinação? Ela vai diminuindo, ó. Porque a velocidade vai diminuindo. Quando ela chega aqui, a inclinação dela é 0, ó. Ou seja, a velocidade é 0. Depois, ela inverte o movimento, a velocidade é negativa. A inclinação é negativa agora. Tudo bem? Então, se você olhar a tangente de um gráfico de S pelo T, você sabe o que acontece com a velocidade também. Então, coloquei mais esse item para a gente aprofundar e perceber que a construção do gráfico é extremamente importante para entender o fenômeno. Beleza, pessoal? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. Jesus é o caminho mesmo. Porque é o amor é lindo. Gente, é amor. Eu amo estudar. E o cara que mais representa o amor para mim é Jesus, entendeu? Sacou? Depois, ao longo do tempo, eu vou falando mais coisas. Mas é isso. Valeu, abraços e até o próximo.